Queria saber o que Estamos você em odeia. contato com o Argel Fux, viu? Ah, já estamos com o Argel? Ô, zagueirão do garoto! Porto. As pessoas não lembram. Tem que lembrar. Argel, tu é um Histórico. fenômeno, Argel. Tava comentando aqui, só pelo teu temperamento, pelo tua postura, base do Inter, jogou no Palmeiras, no Santos, no Porto, no Benfica e no Japão. Sem currículo, hein? Merece totalmente o respeito, o jogador que tu fosse. Tudo bem, Argel? Prazer em ouvi-lo. Prazer ao João, o pessoal todo aí. Pra mim é um prazer muito grande estar falando com vocês. Mas esse negócio de jogar futebol já faz tempo, né? Faz tempo que a gente parou de jogar futebol, mas pra mim foi um orgulho muito grande de ter jogado no Porto primeiro, depois no Benfica, jogado no Santos, jogado no Palmeiras, jogado no Internacional, no Cruzeiro, aqui nos grandes clubes do futebol brasileiro, jogado na Espanha, no Japão e na China, na seleção brasileira. Então, pra gente é um orgulho muito grande. Foram 18 anos como jogador profissional. Então, isso é muito legal. Agora, Argel, na tua época, os brasileiros jogavam com igualdade com os europeus, mesmo que não se encontrassem, sabe, a todo momento. Por exemplo, o Palmeiras foi proibido de jogar o Ramon de Carranza, que era um torneio tradicional, no meio da temporada, né? No início da temporada europeia, porque o Palmeiras ganhava toda hora. Os caras estão vindo aqui e ganham sempre, pô, não jogam mais. Então, sabe, eram outras épocas, mas na tua época a diferença era não dá pra dizer igualitária, mas era bem próxima, né? O time brasileiro podia ganhar do europeu, né? Sem dúvida, até porque os clubes brasileiros, principalmente o Santos, o próprio Palmeiras, e eu lembro que nós estávamos jogando o Campeonato Brasileiro de 99 com o Santos, e nós éramos líder. E jogamos no domingo à noite, no Morumbi contra São Paulo, clássico, ganhamos 3-1 de São Paulo, e na mesma noite a gente viajou para jogar terça-feira contra o Barcelona em Barcelona, depois jogamos na quinta contra o Roma em Roma, né? E no domingo nós jogamos na Vila com o Internacional, e a gente foi lá e jogou contra aquele time poderoso do Barcelona, que tinha Luiz Henrique, Figo, o treinador era o Van Gaal, o auxiliar do Van Gaal era o José Mourinho, auxiliar da casa, né, o intérprete, naquela altura, o Zé era o auxiliar do Van Gaal, né, com aquela constelação toda, né, Guardiola, Luiz Henrique, Figo, Giovani, né, Rivaldo em 99, né? O Rivaldo também, então era um time, e a gente foi lá e empatou o jogo 2-2, e nós estávamos ganhando 1-0, o Barcelona fez 1-1, nós fizemos 2-1, o Barcelona fez 2-2, e nós fizemos 3-2, que teve uma bola que a bola entrou dentro do gol, e o lateral, o Kunoa, um lateral nigeriano que jogava no Barcelona, acabou tirando a bola de dentro do gol, né? E aí a gente foi para os pênaltis, e o goleiro do Barcelona era o Goodhesp, era um holandês grandão, muito grande, e aí a gente acabou perdendo nos pênaltis, mas no tempo normal foi 2-2, saímos dali na quarta-feira e fomos jogar na quinta noite contra a Roma, né, que seria a apresentação, né, da Roma para a nova temporada. E o primeiro tempo acabou 3-0 para o Santos contra a Roma. E aí o Cafu, Paulo Sérgio, Antônio Carlos, né, que estavam jogando na Roma naquela altura, o Totti estava começando a jogar, começando a entrar, né, já tinha uma qualidade monstruosa. Mais o lateral esquerdo lá, o Candelá, que era o francês. Aí eles acabou o primeiro tempo, eles falaram assim, pô, vocês têm que ir devagar, porque foi 3-0 no primeiro tempo. 2 gols do Aristizábal, 1 gol do Viola. Então, era uma diferença, não existia essa diferença que tem hoje, né? O futebol sul-americano era muito mais respeitado, ao ponto de você decidir uma Libertadores, por exemplo, em 2000, a gente decidiu a Libertadores da América com o Boca, empatamos 2-2 lá na Argentina e 0-0 no Morumbi, perdemos os pênaltis. E esse mesmo Boca, dali 3, 4 meses, foi ao Japão e ganhou do Real Madrid. E foi campeão mundial com 2 gols, se não me engano, do Palermo. Isso. Show do Riquelme. Exatamente. Isso. Ou 2 do Riquelme, uma coisa assim, ou assistência do Riquelme. Eu sei que eu lembro que o Palermo fez. Então, para você ver que não existia essa diferença que tem hoje, né? Hoje a gente vê uma diferença muito grande. Eu acho que cada época tem a sua época, né? Hoje nós já não temos os jogadores que nós tínhamos antigamente. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, há 20 anos atrás, tinha 10 camisa 10. 10, um melhor que o outro. Tinha 9 camisa 9, um melhor que o outro, né? Então hoje a gente já não consegue ter isso.
Essa é a grande verdade. Então, o futebol hoje ele melhorou em estrutura, ele melhorou em condição, melhorou em grana, em poder financeiro, mas a qualidade do jogador, né, caiu muito. E é só a gente ver a nossa seleção brasileira. Nós não temos hoje um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo Fenômeno, um Kaká, um Branco, um Dunga, um Tafarel, um Romário, um Bebeto, né, um Mazinho, um Ricardo Rocha. Então, a qualidade hoje tá muito precária, está muito difícil. Por isso que a gente está anos-luz hoje, né, em termos de qualidade, a gente está anos-luz dos europeus, principalmente. Argel Fux conosco, jogou no Porto e no Benfica. Os caras estão te cornetando aqui, é o Ronaldo. O Argel batia muito. Você batia? Eu acho que não, temperamento. Eu acho que não. Mas acho que não. Chegadinha, né? De leve, né? Não. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho engraçado que hoje os caras querem contratar. Não, nós vamos contratar um zagueiro construtor. Não, o zagueiro tem que construir o jogo. O goleiro tem que ser bom com os pés. Se o goleiro fosse bom com os pés, ele jogava na linha, né? Eu tinha um treinador, o seu Enio Andrade, o Rubens Minelli, que Deus o tenha. Nossa Senhora. Que eles falavam assim, Argel, o zagueiro é para terminar o jogo, não é para começar. E o goleiro não é para jogar com os pés, o goleiro é só para pegar as bolas que vai no gol. As que não vai no gol também não precisa pegar. Né? Então, hoje é zagueiro construtor, batia. Mas naquela época, todo mundo batia. Né? O futebol era mais aguerrido, o futebol mais forte, não existia VAR, não existia muita coisa. Hoje encostão é falta. Não, hoje se você assoprar, se você passar perto do atacante e assoprar, é só você ver. Os atacantes brasileiros, principalmente, eles adoram jogar na Espanha. E eu tive a oportunidade de sair de jogar no Porto, depois jogar no Benfica, 6 temporadas, e ir pro Racing Santander da Espanha, no País Basco. E aí eu fui ver por que os atacantes brasileiros, os atacantes sul-americanos, gostam de jogar na Espanha. Porque na Espanha, se tu assoprar perto do atacante, é falta. Né? Se tu fizer mais de uma falta, é cartão amarelo. Se tu fizer mais outra, é cartão vermelho. Então, por isso que os atacantes, eles preferem jogar no futebol espanhol. Né? E do que jogar, por exemplo, no futebol italiano, por exemplo, jogar no futebol inglês, que é um futebol pesado. O atacante, e eu lembro disso, com o Evair, uma vez, numa roda de conversa, assim, ele falou isso, ele disse assim, o atacante brasileiro que fizer 10 gols no campeonato italiano, sem for pênalti, sem ser de pênalti, 10 gols no campeonato italiano, ele renova o contrato todo ano e por 3 vezes mais do que ele ganha. Então a dificuldade que é de você jogar no futebol italiano, do atacante, a dificuldade que é de jogar na Inglaterra. E na Espanha, né, é uma mão com açúcar, como a gente diz, é só você ver aí. O Antony estava numa fase muito abaixo, né, muito ruim lá de adaptação, de problema de esquema de jogo, aquele negócio todo de marcação no Manchester City, no Manchester United, desculpa. E aí ele vai pro Sevilha, né? Calor, uma cidade quente, uma cidade maravilhosa, um lugar legal para morar, tal, outra cultura. Ele recuperou o futebol dele, está fazendo gol de tudo que é jeito, está jogando de tudo que é jeito e já está voltando à seleção brasileira. Então a gente sabe que é difícil. Tem alguns mercados aí que é complicado, principalmente para os atacantes fazer gol. Nossa, não tenho dúvida disso, Argel. Abraço, Capelanes, aqui, prazer falar contigo. E é muito todo meu, Capelanes. Imagina, é muito legal a gente poder ouvir com embasamento alguém que jogou na Europa, jogou no Brasil, seleção brasileira e consegue, assim como o treinador vivenciar o dia a dia com os atletas de hoje e vivenciou muito dentro de campo com os atletas das antigas. Você falou sobre a comparação, né? Pô, na minha época dava para jogar de igual para igual com clubes europeus. Pelo que você conhece do Porto por ter jogado lá e conhece, obviamente, do Palmeiras por estar aqui, dá pra gente imaginar pelo menos um Palmeiras competitivo contra o Porto ou o mesmo Porto terminando a temporada na terceira colocação da Liga Portuguesa, o Porto ele é amplamente favorito diante do Palmeiras, Argel? Não, no dia de hoje não. Eu acompanho bastante o Porto, acompanho o futebol português, eu sou português, eu tenho passaporte português, eu vou muito a Portugal, eu acompanho o Porto, acompanho muito o Benfica, acompanho o Sport. E esse ano foi um ano de reconstrução para o Porto. Né? Primeiro que trocou o presidente. Né? Entrou um outro presidente, né? O Pinto da Costa acabou saindo, depois acabou falecendo, né? Um dos grandes presidentes da história do futebol português. Né? E aí o Porto viveu em parafuso, o Porto viveu em recuperação,
né? O time do Porto hoje, nesse momento, é um time bastante limitado, né? O Palmeiras tem uma equipe muito mais qualificada, uma equipe mais entrosada, tá? O Abel é um cara espetacular, tá? O Abel, para mim, é o melhor treinador no futebol brasileiro já faz 4, 5 anos, tá? Ele chegou aqui sem título, sem nenhum título na sua carreira, e hoje ele tem 17, 18 títulos. E você trabalhar no Palmeiras com a pressão, com a cobrança que é, né? Porque a torcida do Palmeiras, ela cobra, ela é chata, como diz o Felipe Scolari, Filipão, a turma do amendoim lá não é fácil, né? Eles cobram bastante, eles são chatos, eles querem ver o time ganhar. E o Abel é um cara que também eu conheço, nós jogamos algumas vezes contra em Portugal, quando ele estava no Braga, depois no Sport. E o Abel, ele não perdeu a sua essência, ele é um treinador competitivo, um treinador aguerrido, que gosta que a equipe dele jogue numa alta intensidade, né? Então eu vejo o Palmeiras hoje, na minha opinião, muito mais favorito para ganhar esse jogo do Porto, tá? O Porto não vive um bom momento, né? O Porto tem alguns bons jogadores, mas como equipe, como conjunto, como padrão de jogo, né? O treinador ainda não conseguiu dar esse padrão de jogo, né? O treinador chegou no meio da temporada, veio do futebol mexicano, tá se ambientando ainda o futebol europeu e o futebol português. O futebol português é um futebol duro, é difícil para os atacantes jogar em Portugal, não é fácil, né? Não é a moleza que é na Espanha para jogar, não. Portugal é um futebol mais duro, mais agressivo, se bate bastante ainda, né? Então, nesse momento, por tudo que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos, e principalmente quando a gente analisa as equipes, tem que ver o momento, né? Quem vive de passado é museu, mas principalmente esse momento, né? O Palmeiras aí ficou quase 20 jogos sem perder fora de casa, uma coisa assim, e com um trabalho consolidado, com jogadores de qualidade, né? Se reforçando, né? Trouxe um jogador que custou aí, né? Foi a maior transação da história do futebol brasileiro, né? O Roque, né? Que é um jogador que ainda vai se adaptar ao Palmeiras e vai dar muitas alegrias, não tenho dúvida nenhuma disso. E ainda tem um reserva imediato que jogaria em qualquer equipe do futebol brasileiro, seria titular absoluto, que é o Flaco Lopes, né? Então o Palmeiras hoje, em termos de equipe, né, tem uma equipe, se você analisar por posição, por conjunto, por padrão, por entrosamento, né? O treinador já está 5 anos à frente da equipe, né? Essa comissão técnica está 5 anos ganhando, né? Sendo vencedora, ganhando tudo, né? Então o Palmeiras é amplo favorito. Para quem acompanha o futebol português e vê o Porto jogar, né? O Porto fez uma temporada decepcionante. Depoimento sabe? importante, hein? O Argel jogou no Sabe? Palmeiras e no Porto e acha o Palmeiras franco favorito. Não, o Palmeiras jogo de hoje. Olha. é franco favorito para esse Interessante. jogo. Interessante. É franco favorito porque eu acompanhei o Porto essa temporada. Perfeito. E o Porto chegou ao ponto de tomar 4 do Benfica dentro do Estádio do Dragão. Não é comum, né? Realmente. Isso nunca aconteceu na história. Olha. Vou te dar a escalação do Porto de 87, que é campeão da Champions. Ó. O polonês Mlinarski, que era o goleiro. João Pinto na direita, Eduardo Luiz, o Celso, o Celso base do Vasco. O Celso brasileiro. Brasileiro, isso. E na lateral esquerda, Inácio. O meio de campo. Inácio foi treinador do Porto e do Isso. Sport. Meio de campo, Antônio Souza, Madjer, o craque do time argelino. Argelino jogava muito. Exatamente. E o Antônio André. Aí na frente, Jaime Magalhães, Paulo Futre e também o Kim, né, que era jogador de meio campo. O técnico Arthur Jorge, sabe quem é que estava no banco? No banco só tinham 5 jogadores naquela época no banco, viu? Olha o banco, Casagrande e Juari. Só isso. O Juari, jogou lá. ídolo do Santos, e o Casagrande jogou no Porto, estava no banco na final da Champions de 87. E olha o time do Bayern de Munique, ó. Só podiam 2 estrangeiros na época. Goleiro Jean-Marie Pfaff, belga. Pfaff, Winklofer, Netschelt, Eder é alemão, e Fluger. O meio de campo era sacanagem. Andreas Brehme, Lothar Matthaus e Flick. O Brehme e o Matthaus foram para Inter de Milão depois. Na frente, Rummenigge, que hoje é presidente do clube. Uli Hoeneß, que é meia e que foi CEO do clube. E também o Koug na frente. Eu não lembro desse atacante Koug, mas o time do Bayern também era forte. O Porto venceu por 2-1, campeão da Champions em 1900, na temporada 86-87. Mas o time do Porto era muito bom nessa altura. E eu lembro que eu cheguei no Porto em 99, eu cheguei no Porto.
E eu fiquei 1 ano só no Porto. E aí se reverenciava muito, principalmente o Madja. Né? Tanto que o gol que ele faz é um gol de calcanhar, né? O gol Exatamente. Ele faz um gol de calcanhar, então era uma E os reverência. adversários, Argel? Primeira fase, o Porto ganhou do Rabat Ajax. Não, que país era esse, cara? Não sei, da Polônia, tá aqui, ó. Meu Deus. 9-0 no primeiro jogo e 1-0 no segundo. Depois enfrentou o Viktovice, da República Tchecoslováquia na época. 1-0 no primeiro jogo, perdeu por 1-0 no primeiro jogo e virou 3-0 no segundo. Quartas de final, Brondby da Dinamarca. Era mais fácil, né? 1-0 em casa e 1-1 fora. E na semifinal ganhou. Pô, olha o que o Porto enfrentou na semifinal, o Dinamo de Kiev. 2-1 fora e 2-1. Quer dizer, não jogou contra ninguém, teoricamente, né? Já o Bayern de Munique enfrentou o PSV da Holanda, o Áustria Viena, o Anderlecht da Bélgica e eliminou o Real Madrid na semifinal. Olha a diferença, então, de confrontos, né? Eu acho que é muito importante para esse, João, esse campeonato agora mundial entre clubes, até para a gente ver o nível que a gente está do futebol. É verdade. Eu acho que é fundamental a gente ver, por exemplo, prestar atenção nesse jogo Fluminense e Borussia Dortmund. Né? O Fluminense é uma equipe que tem qualidade, né? Um treinador que conhece bem o Fluminense, conhece bem o Rio de Janeiro. Eu acho que isso é importante a gente analisar. Esse jogo do Palmeiras com o Porto, mesmo sabendo que o Porto não vive um grande momento, que o Porto está muito mal, tá? Em todos os aspectos está muito mal o Porto, né? Mas eu acho que é importante, por quê? Porque vai pegar um dos nossos, se não é o melhor, junto com o Flamengo, os melhores times do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo e Palmeiras hoje estão, né, uma prateleira acima dos outros clubes, né? Em termos de trabalho, em termos de estrutura, em termos de poder financeiro, né, em times mais prontos, né, com padrão de jogo, com tempo de trabalho, né, com trabalhos consolidados, né? Então acho que vai ser importante esse tipo de análise, mas eu acredito que o Porto, né, o Palmeiras é muito favorito contra o Porto, né? Se o Palmeiras jogar o que vem jogando aqui, é claro que é diferente, né? Para eles também vai ser diferente, não vai se jogar no solo europeu, vai se jogar nos Estados Unidos, né? Então eles também são visitantes, os europeus. Então a gente vai ter uma decisão assim, né, para a gente sentir como é que estão os nossos clubes a nível, principalmente quando a gente pegar esses clubes, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Porto, né? Que mesmo não tendo uma temporada boa, mas tem camisa, tem tradição. Então acho que vai ser fundamental para nós testarmos a qualidade do futebol brasileiro, né? Se a gente continua longe dos europeus ou nós estamos mais perto dos europeus, né? Nós já tivemos muito perto, né? Se ganhou muitas vezes, né, os países aqui sul-americanos foram campeão mundiais, né? Aqui no Brasil, Grêmio, Inter, Flamengo, São Paulo, Santos, né? O Santos tricampeão mundial, o São Paulo também, né? O próprio Flamengo. Então, sem dúvida, eu acho que vai ser legal para a gente ver a distância que a gente está. Se a gente está longe, se a gente está perto. Eu acho que é uma oportunidade única para os clubes brasileiros. Total. Né? Total. Oportunidade única para os clubes brasileiros. Claro que a FIFA agrada alguns clubes que não teriam condição de estar nessa competição, mas vai chegar num momento, João e Prece, que ela vai afunilar. Vai. E aí só vai ficar cachorro grande, briga de cachorro grande. E aí, meu amigo, e aí a coisa vai ser legal. Não, mas deixa eu contar uma coisa pra você, porque é o seguinte, é bom a gente colocar essas pessoas que têm embasamento, que já estiveram dentro das 4 linhas, fora também, que jogaram no Porto, que acompanham a temporada, porque pra gente ainda é algo meio desconhecido também. Por mais que a gente acompanhe também, saiba o que acontece lá, não vou mentir pra quem tá ouvindo aqui. Eu não parei minha vida pra poder assistir o futebol português. Eu paro pra ver Premier League, La Liga, entre outras coisas, Champions League, assim vai. Mas é bom porque você ter falado isso, você atiçou agora o torcedor palmeirense que tá botando uma fé gigantesca. Você tava meio ressabiado, meio desconfiado, te ouvindo aqui, muita gente das redes sociais já tá postando aqui. Que legal. Repercutindo a sua fala, que é muito importante. Eu tenho só uma última questão aqui, porque você sempre foi um cara muito viril, sempre foi um cara de muita raça, muita determinação. E eu tenho batido muito na tecla que o jogador hoje em dia ele tá muito robótico. Hoje você olha para a seleção brasileira, não tem mais um Argel,
não tem mais um Dunga, não tem mais aqueles caras que batiam no peito um Emerson, uns caras que iam pro choque, pro confronto, entendeu? Hoje é muito jogadorzinho que a gente costuma falar, muita nutelagem, muita coisinha, muito não me toque. Você também entende assim, Argel? Sim, eu acho que tudo é fase no futebol, né? Nós estamos numa fase assim, o nosso futebol está numa zona de conforto, o futebol brasileiro principalmente, né? E eu nunca viria uma cena, por exemplo, né, de um Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, né? Acabando o primeiro tempo, o goleiro da Argentina dá uma trombada no nosso atacante e ninguém fazer nada. Então a gente perdeu um pouco essa alma. Não fariam isso com o Dunga, com o Tafarel, com o Romário, com o Bebeto, com o Ronaldo Fenômeno, entendeu? Então eles tinham um respeito muito grande, né? E hoje eles não têm esse respeito. Mas o Rafinha falou isso, falou aquilo, assim, o Romário falava tudo isso e entrava dentro do campo e batia nos caras, né? E se tivesse que brigar com os caras, brigava, né? Eu lembro de um lance do Romário na Barcelona e Sevilha, com o Diego Simeone, que era osso duro de roer, né? Ele é assim como treinador e também como jogador, e ele dá um soco no Romário, e aí o escanteio, antes de cobrar, o Romário vai lá e dá um soco nele, quebra o nariz dele, entendeu? Então, assim, a gente não vê hoje, entendeu, essa fúria, né? Literalmente esse respeito pela seleção brasileira, pelos jogadores da seleção brasileira, né? A fase é outra, né? Os jogadores também não fazem nada para se respeitar, né? Essa é a verdade, né? Os argentinos hoje estão deitando e rolando aqui, né? Eles surram o Brasil dentro do campo e fora do campo, eles batem na Colômbia dentro do campo, fora do campo, né? E não tem ninguém, né? Eu também vi um que outro colombiano aí, o Rios, que ficou indignado e foi para cima dos argentinos agora nessa última partida, né? Então o futebol mudou bastante. Eu acho que a gente perdeu um pouco a nossa essência do futebol brasileiro, de se impor, de se tiver que brigar, a gente vai brigar, se tiver que botar o dedo na cara do argentino, do qualquer outro adversário, a gente vai colocar. E eu acho que a gente, sabe, eu acho que a seleção brasileira pensa muito individualmente, sabe? Os jogadores hoje, cada um vem com seu jato, cada um vem com a sua forma, já não tem mais aquilo, sabe? Não tem aquela união que tinha, já não tem aquela preparação para uma Copa do Mundo, né? Como deve ser. Eu acredito muito na experiência do Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti ele é maior do que qualquer jogador que esteja hoje na seleção. Tá? Muito bom. Nem o Vinícius Júnior é maior que o Ancelotti. Eu concordo plenamente, a gente tem falado sobre isso, né? Contratar um treinador que é maior que os jogadores. Isso, né? E outra coisa, ele tem postura, né? Não por ele, mas o treinador tá de terno. Isso é o mínimo, é o treinador da seleção brasileira. Ele é um treinador da seleção que mais vezes foi campeão do mundo na história do futebol. Então ele tem que estar com terno impecável. Ele tem que ser impecável. Mas ele ganha muito, mas ele é caro, mas ele tem que ser caro. Por quê? Porque ele é o treinador da seleção mais vitoriosa do futebol. Argel, de todos os tempos. A gente queria te agradecer de estar na corrida aqui, mas o mais importante foi ter conversado contigo. Eu que vi o teu início no Internacional, veio lá de Cruz Alta, bem jovem. Não, Cruz Alta não, Santa Rosa. Santa Rosa? Opa. Não fala. Não, eu confundi. A tua estreia foi contra o Guarani de Cruz Alta, desculpa. Eu confundi. Isso, eu confundi. A estreia foi contra o Guarani de Cruz Alta. Eu tava nesse jogo, frio de rachar. 17 anos. Exatamente. 17 anos, gol de cabeça. Tempo passa, hein? Nós estamos velhos, hein, Argel? Um abração pra ti. 51. Grande abraço, Prédio. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Bom trabalho pra vocês aí. Obrigado pelo carinho de sempre. Muito bom, Argel. Abração.